Olá, boa noite. Hoje é mais uma reunião do Decifrando o Novo Testamento com a Visão Espírita. Hoje é 17 de março de 2025, é a nossa sexta reunião. Hoje nós vamos começar falando do batismo e da tentação de Jesus. Como eu sempre falo, nosso estudo é feito à luz da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Eu ressalto que a gente não tem nenhuma intenção de estabelecer controvérsia teológica ou interpretativa com outras religiões. Eu estou usando o texto principal da Bíblia de Jerusalém, que é essa que está aí no meio, a Bíblia Católica, e também consulto a Bíblia do Peregrino, a Bíblia de Estudo da NVI, e esse site Logos, que tem acesso a várias traduções de Bíblias protestantes, em várias línguas também. E como fontes espíritas, eu estou usando a obra de Kardec, o Emmanuel, as apostilas do estudo aprofundado do doutrina espírita, as apostilas do estudo Redivivo, estudo do Evangelho Redivivo, e também o livro Sabedoria do Evangelho, do Pastorino. Eu ainda estou no volume 1 aí dele, eu também estou usando ele como referência. Tá? Nosso objetivo é analisar, vamos falar do fim do Ministério de João, início do Ministério Público de Cristo, e aí nós vamos analisar o simbolismo do batismo de Jesus e também vamos analisar as provações de Jesus no deserto. Então, esses aqui são os nossos objetivos principais de hoje, né? O batismo de Jesus, eu peguei essa foto aqui, o batismo do Cristo, essa foto é de Pablo Veronese, e achei ela muito bonita, é uma tela, né? Foi pintada em 1580, entre 1580 e 1588. 1580 deve ter sido quando ele nasceu, né? E essa pintura é uma pintura de domínio público, né? Por isso que eu estou colocando aqui. Mas achei muito legal. Né? Bom, antes da gente entrar aqui na conversa, eu falei com vocês que esse texto ele meio que se repete. Então ele está lá em Mateus, está em Marcos, está em Lucas e também lá em João também fala um pouquinho. Só um trechinho, mas João dá um enfoque um pouco diferente, mas também fala. Então, esses textos que estão aí não são os textos da Bíblia de Jerusalém, mas eu trouxe aqui para te ilustrar que ele aparece 3 vezes, né? Em Mateus, capítulo 3, Marcos, capítulo 1 e em Lucas, capítulo 2. Mas como eu falando, eu vou usar sempre o texto da Bíblia de Jerusalém, que está aqui do meu lado, eu copiei e colei aqui. Bom, então o texto fala assim: nesse tempo, veio Jesus da Galiléia ao Jordão até João, a fim de ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: deixa estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. E João consentiu. Batizado, Jesus subiu imediatamente da água, e logo os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Ao mesmo tempo, uma voz vinda dos céus dizia: esse é o meu filho amado, com quem me comprazo. Então, esse texto aí, ele está repleto de simbolismo. Né? Então, quais são os simbolismos aí que a gente enxerga nesse pedaço aí? Primeiro, né, quando ele fala de água e céu, né, lá na Gênesis, logo no iniciozinho da Gênesis, no capítulo 1, no versículo 2, fala assim: o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, esse ponto aí, né, de Jesus saindo da água, olhando para o céu, traz lá a gente lá para Gênesis, para o primeiro versículo, o segundo versículo da Bíblia, né?
É como se fosse... e esse primeiro versículo lá da Bíblia, esse primeiro e segundo versículo da Bíblia, eles são como se fosse... eles são um prelúdio, não sei se essa palavra é certa, eles são uma introdução da criação. Antes de começar a criação, o texto fala: o Espírito de Deus pairava, né? Não existia nada, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É o início da criação. Isso aqui, né, mostra uma relação também de um novo começo, né? Uma nova renovação. A água, Jesus saindo da água, olhando para o céu, vendo Deus, é como se o Espírito de Deus pairasse sobre a água. É o novo início, né? É Deus ungindo Jesus para a sua nova missão, né? Para a missão messiânica. Isso aqui, por que eu estou falando isso? Existe uma discussão aí filosófica, não sei se isso é relevante, mas quando que começou o cristianismo? O cristianismo, né? Quando que ele começou? O cristianismo começou quando Jesus nasceu? O cristianismo começou quando Jesus foi crucificado? O cristianismo nasceu no Pentecostes, quando os apóstolos saíram, né? O cristianismo, alguns acham que o cristianismo nasceu, surgiu, né, no batismo de Jesus, que esse seria um dos momentos em que seria o marco que inicia o cristianismo. É quando Jesus recebe de Deus ali a missão messiânica, que é nesse momento aí em que Jesus sai da água e aí, né, que ele fala assim, né, batizado, Jesus subiu imediatamente da água e logo os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Outra coisa também, a gente vai ver na próxima aqui. Aí ele também fala sobre o servo e o filho, né? Antes, vou falar assim. E aí ele muda, né? Existe uma mudança, o pessoal na Bíblia relaciona, né? Este é o meu filho amado, e a voz do céu fala assim: este é meu filho amado, com quem me comprazo. Esse texto tem uma relação com Isaías. Lá em Isaías, no capítulo 42, versículo 1, ele fala assim: eis o meu servo que eu sustento, o meu eleito, em quem eu tenho prazer. Pus sobre ele o meu espírito. Ele trará o direito às nações. Nós estudamos esse versículo aqui lá, quando a gente esteve lá estudamos o Antigo Testamento. Esse é um versículo diretamente de Isaías, diretamente ligado com esse versículo aqui. Quando, né, segundo o evangelista, ele fala: esse é o meu filho. Ele troca o servo pelo filho. E os dois casos, que seria que ele põe sobre ele o Espírito. E agora aqui ele já fala que o filho também recebeu o Espírito de Deus sobre ele. A gente tem aqui um efeito físico de materialização, né? Jesus olha para cima e uma pomba desce sobre ele. Uma coisa interessante é que, se você olhar o texto, né, o texto fala que Jesus olhou e viu a pomba. Em Marcos também fala que Jesus olhou e viu a pomba. Não fala dos outros. E depois ele fala, e em Lucas fala que o Espírito Santo desceu como uma pomba e em forma corpórea. Então, Lucas afirma que dá a entender que todo mundo enxergou. Mateus e Marcos dão a entender que só em Jesus enxergou ali a pomba. Mas a representação normal, comum, que aparece em todas as figuras, em a iconografia da Igreja Católica, por exemplo, sempre mostra a pomba descendo do céu e todo mundo vendo. Então, isso aí é um caso
típico de materialização, né? Não é óbvio que não é Deus que desceu, né? É um espírito iluminado, um espírito puro, que está auxiliando Jesus na sua tarefa, se materializa na forma de uma pomba. É a pomba porque a pomba simboliza a paz, simboliza o amor, simboliza o que Jesus veio trazer para a gente ali na Terra, né? E também existe um caso de outro efeito físico, outro efeito mediúnico, que a gente chama de pneumatofonia, efeito físico, que é o da voz, né? Então, ouviu-se, aí os 3 evangelistas concordam, ouviu-se uma voz, todo mundo ouviu a voz. Esse é o meu filho amado, com quem me comprazo. Então, essa voz, né? Outros textos falam que estão satisfeitos. Alguns textos falam que esse é meu filho amado com quem eu estou satisfeito. Então, esse é um efeito físico também, de pneumatografonia, em que uma voz se materializa e aparece ali, né, uma fala. A gente já viu efeitos físicos como esse quando nós estudamos, por exemplo, o profeta Daniel. Lembra do profeta Daniel, que estava lá na reunião com aquele rei Baltazar, que aparece no alto uma mão, uma luva, que escreve na parede umas palavras, né? Isso tudo, esses efeitos físicos são recorrentes aí na história da Bíblia, né? Bom, por último aí, por que Jesus foi batizado? A gente às vezes se pergunta isso, porque o que significa o batismo, né? O batismo, para a religião, na tradição hebraica e no judaísmo, ela representa como a gente fala assim, uma iniciação espiritual, ou um ritual que celebra uma nova etapa da vida, né? Um novo estágio. O catolicismo trouxe a isso, o batismo, para uma introdução à igreja. Assim, a criança que nasce, depois de alguns dias, vou falar assim, meio comparando com a circuncisão do judeu, que o judeu tem o rito da circuncisão, né? 7 dias depois de nascido tem que fazer a circuncisão. E o batismo católico também tem no mesmo tempo, né? Em que o padre vai lá e consagra aquela criança ao catolicismo e a Deus, né? E segundo a catequese católica, nesse momento é feito isso para livrar a criança do pecado original. Então, se a criança morrer depois de batizada, ela não vai para o limbo, né? Porque ela já se livrou do pecado original. Tanto no judaísmo quanto no protestantismo, o mergulho é feito na água, igual Jesus fez. E tem que ser água corrente. Então, nas sinagogas, eles às vezes têm tanques lá para fazer o batismo, mas só que esse tanque ele tem um sistema que faz a água ser corrente. Ou então se faz no rio, dentro do rio. E os protestantes também fazem esse batismo no rio. Alguns lugares o batismo é feito num tanque sem ser água corrente, mas é mais parecido com a ideia do catolicismo. E tanto no judaísmo como no protestantismo e existem outras religiões que fazem o batismo na água, tá? Os hindus também fazem isso com outro nome, mas também tem um ritual de imersão na água. Nessas religiões a imersão é total. No catolicismo a criança ela tem água aspergida, né? Pega um potinho lá, que eu não sei o nome daquele potinho, e joga água na testa da criança. E o catolicismo também tem outros rituais, mas com a pessoa mais velha, como chama de crisma, que é muito parecida com o batismo. As religiões afro também têm um ritual parecido. Eles falam que seria um momento de apresentação do espírito
daquela pessoa, né, daquela pessoa que acabou de reencarnar para o espiritualidade. Então, existe na Umbanda, em algumas situações, um ritual de apresentação da criança, um batismo da criança, como se fosse uma apresentação da espiritualidade, né? Então, assim, qual é o simbolismo do batismo, né? É um simbolismo da renovação, de uma nova era. Como disse naquela história da água e do céu, é um novo momento, né? Então, o ritual do batismo significa isso. O Espiritismo não tem rituais, não tem o batismo. Mas a gente respeita, obviamente, os rituais dos outros, mas é interessante a gente entender como é que funciona, né? Mas ali, no Jesus, é uma passagem de bastão, em que até o texto de João, que eu nem li aqui para vocês, mas o texto de João, ele fala assim, João fala, mas eu não te conheço. E isso não pode, porque a gente sabe que João Batista era primo de Jesus, né? Não conhecia Jesus como Messias, né? Naquele momento, a partir do momento que Jesus é batizado, o João passa o bastão para Jesus a partir daí começar o seu ministério, começar o seu trabalho, né, de Messias, de Cristo. Então, é a partir desse momento em que a gente tem o início do ministério público de Jesus. Tá bom? Vou andar. Bom, aí o texto de Mateus, e esse texto também está em outros, também está em Marcos, também está em Lucas. Esse texto fala da tentação de Jesus. Então, o nome que está na Bíblia é Tentação de Jesus. Eu vou mudar o nome depois para Provação de Jesus, mas vou mandar aqui. Então, o texto que está lá na Bíblia de Jerusalém é: então, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias, 40 noites, esteve jejuando. Depois, teve fome. Então, aproximando-se o tentador, disse-lhe: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: ele dará a ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com seu esplendor. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Aí Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só a ele prestará culto. Com isso, o diabo o deixou e os anjos de Deus se aproximaram e puseram-se a servi-lo. Bom, eu sei que vocês gostam disso, eu também gosto. Esse aqui é o monte da tentação. Está lá em Israel, né, lá no deserto da Judéia, um chamado, na Cisjordânia, é esse lugar aí que se atribui o lugar onde Jesus foi tentado. Né? Então tá aí, botei uma foto com a placa, o monte da tentação. E a gente, uma coisa interessante é que algumas pessoas acham que ninguém sabe onde que é. Porque quando fala em deserto, não existia um deserto como tem ali na Judéia. Não existe um lugar deserto como tem no Egito, né? Aquele deserto do Sinai. Então,
porque Jesus saiu do Jordão, que é logo ali, e logo depois foi para o deserto. Então, existe essa discussão aí. É óbvio que a gente tem que discutir o que é o deserto, né? O que são essas provações de Jesus, né? O que significa isso? Bom, vamos ver primeiro o que Allan Kardec fala sobre isso, falando sobre a Gênese. No livro A Gênese, de Allan Kardec, no capítulo 15, no item 52, tem uma mensagem de João Evangelista. E ele fala assim: compreendei, portanto, o sentido dessa parábola. Então, o João Evangelista, espírito, na Gênese, fala que essa passagem é uma parábola. Do mesmo modo, nos casos do filho pródigo e do bom samaritano. Aquelas mostram os perigos que correm os homens se não resistirem à voz íntima, que lhes clama sem cessar. Pode ser mais do que és, pode possuir mais do que possuis. Cede à voz da ambição e todos os seus desejos serão satisfeitos. Né? Que é a história do filho pródigo, né? O filho que sai, pede herança, porque quer gastar tudo, né? Quer viver a vida, quer aproveitar a herança, aproveita a herança, se dá mal, pede para voltar. E depois o irmão que fica chateado. E o bom samaritano, né? Que socorre uma pessoa que foi atacada e deixada nua, foi roubada, né? Largada para lá. Né? E aí ele está falando daquelas pessoas que passaram pelo bom samaritano e não ajudaram. Porque existe uma vozinha, não tem coisa mais importante para fazer do que ajudar esse cara que está aí pelado. Até porque, naquela época, as roupas diziam qual era o seu status, qual era a sua situação social. E aí, o pessoal largava ali, largou o samaritano para o samaritano, largou o pobre que sofreu o assalto para lá, largado, pelado, machucado no meio do caminho. E aí, né, ele continua, João Evangelista Espírito fala na Gênesis. Essa parábola, essa história da tentação de Jesus, vos mostra o perigo e o meio de o evitardes, dizendo as más inspirações: retira-te, Satanás, ou por outras palavras, vai-te tentação, né? Sai daí, tentação. Show tentação. Então, esse é o texto, um extrato do texto que está lá na Gênese de Allan Kardec. Uma das obras básicas de Kardec está aqui. Bom, e aí, vamos perguntar, são tentações ou provas a serem superadas? Isso que eu vou colocar aqui é um texto da Bíblia de Jerusalém. É um texto bíblico, não são bíblico não, fala assim, um texto da Bíblia, um comentário da Bíblia de Jerusalém, tá? Então vamos lá. Primeiro, uma coisa interessante, segundo a Bíblia de Jerusalém, é que essa passagem, Jesus está repetindo a experiência de Moisés e do povo no deserto. Isso é uma coisa bastante interessante. Repete também a experiência de Adão no paraíso. Porque Adão também foi tentado, né? A experiência de Moisés é ficar 40 dias no deserto. A experiência de Adão foi tentado no paraíso. E agora? E Moisés também foi tentado. Porque Moisés também é testado, também passa uma prova. Lembra daquela história da água? Que eles estão sem água? E aí Deus fala para ele não bater na pedra, para tirar água da pedra, ele pega o bastão, bate na pedra e tira a água. E por causa disso, quando eles chegam, depois de 40 anos no deserto, quando eles chegam na hora de entrar na Terra Prometida, né, Deus leva ele para o alto do monte, está vendo ali a Terra Prometida? Tô, mas tu não vai não, porque você falhou, você passou por tentações. E ele passou por outras, né? Por exemplo, na época que ele era príncipe no Egito, ele viu lá
o guarda, né, o egípcio, batendo, açoitando o escravo judeu, ele foi lá e matou o cara com uma pedrada e fugiu. Então, Moisés também passou por provações terrenas e não superou. Do mesmo jeito que Adão, e o povo também. O povo hebreu também falhou. Porque logo que eles saíram do Egito, assim Moisés subiu no monte para conversar com Deus, e estava demorando muito, o pessoal foi lá e fez um bezerro de ouro, né? Quando ele desceu, estava o povo lá. Então, nem Moisés, nem Adão, nem o povo superaram as suas provas sem falhar, o que é o normal. E aí, essa experiência mostra Jesus passou pelas provas sem falhar. Mostrou uma diferença. É óbvio, espírito puro, né? Os espíritos puros, segundo Allan Kardec, lá na questão 112, são os espíritos que já passaram por todas as fases da escala espírita, e são espíritos que atingiram a perfeição, que não erram mais. Jesus era um espírito puro. Ele não ia ser tentado, não ia falhar, onde outros espíritos, né? Segundo aqui a tradição bíblica, seriam espíritos que também seriam elevados, né? E Israel, a história de Israel toda do Antigo Testamento é essa história de falha, né? De provas que não são superadas e falhas. Bom, então, vamos lá para o texto, né? Vamos ver, esse aí nós vamos analisar ele meio que versículo a versículo aí. Então, começa assim. Então, Jesus foi levado pelo Espírito. Lucas fala Espírito Santo, tá? Usa esse termo. Bom, Espírito, olha só, texto da Bíblia de Jerusalém. Eu não estou pegando texto espírita. Espírito, sopro e energia criadora de Deus. Esse texto está lá no Bíblia de Jerusalém. Agora, o texto do Livro dos Espíritos. Característica do espírito puro, nenhuma influência da matéria. Então, Jesus foi levado pelo Espírito Santo, segundo Lucas, para o deserto. O que é o deserto? Né? O deserto é um lugar sem habitantes. O planeta Terra é de fato um local em que não são vistos os espíritos. Nesse sentido, é um deserto de espiritualidade. Isso aí é um texto Esse texto eu tirei do Pastorino, naquele livro Sabedoria do Evangelho. Um lugar sem habitantes. E realmente o espírito, a Terra, você não vê espírito. É um lugar que não existe espiritualidade, é um lugar de matéria. E qualquer espírito elevado que saia de seu habitat natural no mundo dos espíritos e venha para a Terra, penetra realmente no deserto. Olha só que interessante. Né? Então, Jesus, né, tá na Terra, é um deserto. É um deserto. E aí, o texto fala, deixa eu pegar aqui o texto, eu não quero voltar lá. Então, o primeiro versículo é: então Jesus foi levado pelo Espírito no deserto para ser tentado pelo diabo. O que é diabo? Né? Também esse texto texto da Bíblia de Jerusalém. Esse nome significa acusador, caluniador, adversário. Traduz às vezes do hebraico Satã. O portador desse nome, visto que se dedica a levar os homens à transgressão, é considerado como responsável por tudo que se opõe à obra de Deus e de Cristo. Nós vimos lá em Jó, lembra de Jó, a paciência de Jó? Como é que era a história de Jó? Como é que foi a história de Jó, né? Jó era um cara perfeito. E aí tinha de tudo, tinha família, tinha filho, tinha esposa, tinha um monte de bens, de servos, né? Tinha terras, tinha animais, tinha tudo. E aí um dia o Satanás, né, chega para Deus e fala assim: já o Jó só é justo
porque você recompensa ele, você deu isso tudo para ele. Deixa ele na pobreza, deixa ele na pior, para você ver se ele é realmente justo. E aí, então, Deus permite que Jó perca tudo. Então, Jó perde tudo. E a mulher dele ainda acusa. Pô, tu não continua acreditando nesse Deus, tu perde tudo? Né? Então, é a história da tentação. Quem quiser saber mais, estuda lá Jó e vê que ele resiste a todas essas provações também, se mantendo sempre fiel a Deus. E lá no final ele é recompensado de novo. Né? Então, Jó aí tá mostrando, né, para a gente que a gente vai passar por provações, independente da situação que a gente está, não fica muito parado, não, que vai vir o tempo ruim. Né? Bom, então, né, já falamos de diabo e Satanás. Então, primeiro versículo que a gente está ainda. Né, Jesus foi levado pelo Espírito Santo, segundo Lucas, e ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí continua assim, no versículo 2. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando. Depois teve fome. 40. Então, o pessoal que estudou comigo o Antigo Testamento já ouviu falar, né? 40 aparece. 40 dias, 40 noites do dilúvio. 40 dias e 40 noites, Moisés ficou no monte. Quando ele desceu, o pessoal tinha feito o bezerro de ouro. O Moisés, né, a vida dele é dividida em 3 períodos de 40 anos. 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, lá em Midian, com a esposa dele, com a família dele, e depois 40 anos no deserto, com o povo de Israel. A fuga de Israel, 40 anos no deserto. Elias, lá em Reis, jejua 40 dias. Davi e Salomão, cada um deles reina por 40 anos. A ascensão acontece 40 dias depois da ressurreição. A gente já viu, a Páscoa é 40 dias depois do Carnaval. Né? Então, o 40, as punições que tem lá no Deuteronômio é 40 chibatadas. Paulo sofreu 40 chibatadas 3 vezes. 40 semanas de gestação. De novo, né? Por que o 40? O 40 representa, né, o período de uma gestação, representa o período de uma preparação para nascer. Então, a tentação de Jesus, né, também repete o simbolismo do batismo. Né? Na água, saiu da água, viu Deus, renovação, iniciação de um novo caminho. 40 dias no deserto jejuando, preparação para uma nova etapa, para o messianato, o momento que Jesus vai começar o seu trabalho. Bom, aí acontece. Aproximando-se o tentador, disse a ele: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Porque antes, né, lembra que eu falei, né? Ele 40 dias, 40 noites esteve jejuando, depois teve fome. Aí aproximou-se o tentador. Esse é o texto das Bíblias de Jerusalém. Se você é filho de Deus, está com fome, transforma essa pedra em pão. Aí Jesus responde: está escrito, não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse texto é um texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Então, Jesus cita lá o Antigo Testamento. De novo, trazendo a tradição hebraica. Jesus era judeu e ele traz a tradição hebraica, né, mostra para os hebreus, para os judeus, que ele era judeu, que ele trazia a tradição hebraica junto com ele. E aí, né, o que significa, o que é essa primeira provação? Né? Então, são 3 provações. Né? A primeira provação é aquela da pedra. Né?
é a aprovação, segundo o Pastorino, do egoísmo. Transformar a pedra em pão para saciar a própria fome. Trata-se do desejo animal de satisfazer a fome, isso é, apetites egoístas da matéria. A resposta de Jesus, extraída de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, faz-nos compreender que a alimentação espiritual também pode saciar essas fomes. Que Deuteronômio está escrito lá, né? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E está falando aí, né? Não sei se vocês já viram isso aqui, o pessoal que trabalha com administração, recursos humanos, essa figura aqui chama pirâmide de Maslow. Essa pirâmide de Maslow, ela mostra. Deixa eu ver se eu pego aqui uma canetinha. Ela mostra o nível, né, de necessidade do ser humano. Então, assim, a gente tem necessidades fisiológicas. Você precisa, primeiro, antes de qualquer coisa, você precisa respirar, precisa ter comida, você precisa de água, precisa de sexo, de sono. Homeostase é saúde do corpo. Você precisa de ter excreção, você precisa que isso aconteça, porque senão você morre. Então, essas necessidades mais básicas da gente são necessidades fisiológicas. Outra segunda necessidade que a gente tem, quer dizer, se a gente conseguir resolver isso aqui, a gente vai começar a pensar em segurança. Segurança do corpo, segurança do emprego, segurança de recursos, moralidade, de família, de saúde, propriedade. Esse é o segundo nível. A gente não pensa em segurança se a gente não tiver isso. Segundo Maslow, você também só começa a pensar em relacionamento, amor, amizade, intimidade, né, familiar, se você tiver tudo que tem embaixo. Aí, depois que se você já tiver um relacionamento, tiver uma família, é mais fácil você conseguir ter autoestima, confiança, respeito dos outros e respeitar os outros. Se você tiver isso aqui tudo, você consegue chegar na realização pessoal, moralidade, criatividade, espontaneidade, solução de problemas e tal. Então, quando ali o tentador está falando de comida, ele está falando das necessidades mais básicas do ser humano. Porque nós vivemos num mundo de provas e expiações. Na época, né, o mundo estava acabando de sair do mundo primitivo. E é muito difícil era muito difícil você conseguir isso aqui. Saúde, você tem um corpo saudável. Você dormir, não tinha cama, não tinha travesseiro, não tinha cama de mola. Né? Às vezes não tinha teto, você tinha que dormir numa barraca. Então, era muito difícil você superar, né, as tentações. Para aquelas pessoas era pior do que para nós. Né? Então, quando o tentador chega e fala com ela, você está com fome? Resolve isso com facilidade. Ele está falando que a gente não pode, mostrando que a gente não pode querer resolver os problemas dos níveis mais baixos simplesmente pulando, né? Passando por cima de regras, de outras coisas. E Jesus não mostra, não adianta. Não só de pão vive o homem. A gente não tem só isso aqui. A gente tem segurança, a gente tem amor, tem relacionamento, tem estima, tem realização pessoal. Existem outras coisas que podem nos dar realização, que podem nos trazer felicidade, que podem nos trazer nutrição espiritual. Né? Legal, né? Nós estamos ainda no segundo versículo da história. Aí, no próximo versículo, é a segunda tentação, que é o versículo 5. Então, o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E lhe disse: se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Esse texto que está entre aspas ali, né, se és o filho até uma pedra, é um pedaço do Salmo 91. Salmo 91, versículos de 11 a 12.
Então, ali o tentador está falando, olha, se você jogar, os teus anjos vão te pegar. Aí Jesus responde, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Responde com o Deuteronômio novamente. Então, essa segunda tentação, né, ela é a tentação que vai muito na nossa vaidade, na soberba. Né? Se a gente é tão poderoso, a gente confia tanto, né, que as situações vão se resolver a nosso favor, então eu vou fazer isso aqui porque eu tenho certeza de que se eu me jogar daqui de cima, os mensageiros, né, os anjos vão resgatar. Né? Então, assim, o adversário apresenta-se como uma fase do Salmo, mas Jesus responde com outra, Deuteronômio. É a tentação de ceder à vaidade de demonstrações dramatúrgicas, onde não haja necessidade delas, confiando em proteções especiais superiores. Isso também vai mostrar lá, né, para os fariseus que tinham aquela pompa toda. Está falando até da igreja atual, né? Naquela história de que eu tenho poder, eu posso, eu mando, eu aconteço. É a vaidade, é a soberba. Deixa eu andar aqui que já está dando quase 10 para a hora. E agora, né, o diabo levou ele para o monte, muito alto. Ah, e outra coisa que eu esqueci de falar. Ele fala no texto que levou ele para o pináculo do templo, no templo de Jerusalém. Né? Apesar da minha figura não mostrar o templo, mas também quando ele fala do pináculo do templo, ele também está fazendo uma crítica aos templos de pedra, mostrando e colocando Jesus acima do templo, né? Acima das coisas materiais, acima do ritual material que era o templo. Porque desde lá no Êxodo, né, quando Deus dá as instruções, no Números, vamos falar assim, não é Números, não, é Levítico, quando Deus dá as instruções para a construção do tabernáculo, o tabernáculo era um templo móvel, não era um templo de pedra. O profeta fala com ele, olha, o profeta que estava com ele, fala com ele, não faz isso não é para a gente, não precisa de tempo, Deus não vai ficar num templo de pedra, Deus fica onde ele quer. Mas depois Salomão vai e faz o templo. E depois desse templo é destruído, depois é feito outro, e tem o terceiro templo aí, que é o templo na época de Jesus. E aí mostra Jesus acima do templo. Tá? Aí agora, já estamos no versículo 8. Tornou o diabo a levá-lo, agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, com seu esplendor, e disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Quer dizer, eu te dou o mundo, se você... antigamente era ajoelhar, né? Se você se ajoelhar perante a mim, vou te dar tudo. Porque os reis, né, quando conquistavam um outro povo, o povo ia se render, né, o líder tinha que se ajoelhar perante o novo rei. Então, era isso. Aí Jesus responde, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. De novo, Jesus citando o Antigo Testamento. Por isso que ele fala, né? Por isso que Jesus o tempo todo fala do Novo Testamento, ele segue o Novo Testamento. Então ele fala que ele não veio destruir a lei, ele não veio jogar fora, ele veio cumprir a lei. Então aí ele está, mais um momento, ele mostrando que está cumprindo a lei. Mas qual era o exemplo aí, né? Orgulho, vaidade. Antigamente aquele outro era vaidade soberba, né? Aqui o orgulho vai usar de qualquer meio bajulatório para obter fama e poder de domínio. Volta Jesus com o versículo de Deuteronômio, mostrando que Deus está acima de tudo e só a Ele podemos e devemos prestar culto, reverência e obediência, não devendo utilizar-nos de meios escusos para adquirir vantagens nem pessoais, nem para grupos.
Olha aí, mais uma lição, né? Não dá para cortar caminho. Não dá para cortar caminho. É preciso trabalhar. Ele está falando aqui de corrupção de todos os tipos, né? De bajulação, de pessoas usando a influência política para conseguir alguma coisa. Né? Ele está falando de. Né? Mostra usar de qualquer meio bajulatório para obter vantagem. Quando o mensageiro, o tentador, né, fala para Jesus: olha, se você se ajoelhar, eu faço tudo o que você quiser. É um meio, né, é uma coisa que é usada por vários aliciadores. Né? O tentador estava aliciando Jesus ali. É assim que os aliciadores chegam perto daquela pessoa que é drogada para transformar ela num, sei lá, num traficante. Né? Se você fizer o que eu estou te falando, eu vou te dar alguma coisa em troca, cortando o caminho. A pessoa entra nessa furada e se dá mal, nunca mais sai. Né? Isso é mostrando para a gente que precisa, mostrando que ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Só a Deus a gente tem que prestar culto. A gente tem que seguir reto, existe uma regra, existe uma moral, a gente tem que seguir essa moral em todas as situações. Não dá para quebrar o galho, cortar caminho. E aí, o último versículo, né, que é o versículo 11, aí com isso o diabo o deixou, depois que ele falou que não adianta, porque só Deus, o diabo desistiu, e os anjos de Deus se aproximaram e puseram-se a servi-lo. Então, os espíritos que acompanhavam, espíritos iluminados que acompanhavam Jesus na sua tarefa na Terra, se aproximam e se põem a servir ao Messias. Olha que coisa interessante, né? Mostrando que Jesus não estava nunca sozinho, separado dos anjos do Senhor, dos espíritos puros, que os outros não conseguiam enxergar. Mas Jesus estava ali amparado por esses espíritos. Outra coisa interessante, né, é que todo esse texto, né, mostra oferecendo coisas materiais para Jesus e Jesus respondendo com respostas espirituais. Qual é o nosso objetivo? Qual é o objetivo do ser humano? É nos tornar homens de bem. Esse é um dos objetivos. Mas para quê? Por que quem tem que se tornar homem de bem? Por que quem tem que ser? Nós temos que nos tornar criaturas que vivem o bem. Por quê? Qual o motivo disso? O nosso objetivo final é nos livrar de todas as influências da matéria. Lembra lá quando ele falou o que são os espíritos puros? Quais são os espíritos? São os espíritos que não sofrem nenhuma influência da matéria. Nosso objetivo não é cegar espírito puro, nosso objetivo é nos livrar de todas as influências da matéria. Olha só as provações de Jesus. Né? É o pão, é o orgulho, é a vaidade, é a soberba, é a corrupção. Todas essas coisas são coisas materiais que nos trazem. O egoísmo, né? O egoísmo da satisfação, né? De eu me satisfazer, eu estou com fome, dane-se o resto. O meu primeiro, né? Primeiro o meu. Primeiro na minha família. Eu vou repartir primeiro para mim, o resto eu deixo para os outros. Se sobrar. Essas ideias são ideias materiais que a gente tem que se livrar. Esse é o nosso objetivo. Como é que a gente vai fazer isso? Né? Se fosse fácil, só tinha espírito puro aqui na Terra, aliás, ninguém estava encarnado. Né? A gente está encarnado porque a gente precisa ir resolvendo. Porque não dá para atingir a perfeição, o objetivo da perfeição, com meios materiais. A gente só vai conseguir atingir essa perfeição com coisas espirituais, com trabalho moral, com trabalho no autoconhecimento. Uma coisa interessante, eu estava até conversando com a Flávia, minha esposa, sobre o conhecimento. Né? Falando assim, André, a gente está estudando
eu estou estudando aqui, né, o Novo Testamento, estudando, o que eu vou tirar disso? Se só o conhecimento, só decorar passagens bíblicas e saber, por exemplo, questões do Livro dos Espíritos, saber frases, o que adianta isso? Nada. Só vai ter alguma serventia se eu e se nós todos pegarmos esses ensinamentos de Jesus e nos tocarmos que é para a gente fazer alguma coisa com eles. E essas coisas que a gente vai estudando vão nos mostrando, poxa, eu ainda tenho muita coisa para melhorar. Tem pontos para, né, para chegar, pontos para acertar e tal. E não consegui. Não consegui. Mas, aos pouquinhos, a gente vai se melhorando. É o tal do autoconhecimento, para tal da reforma íntima, que a gente vai resolvendo aos pouquinhos. E aos pouquinhos a gente vai chegando lá. Né? Jesus mostrou para a gente que ele estava acima de todas essas tentações, essas provações. Então, e ele já passou por, ele sabe que ele já tinha passado por tudo. Então, tudo que ele está falando é pertinente e vai ter uma função. Então, é bom prestar atenção no que ele está falando. Porque não dá para a gente atingir o objetivo da perfeição com meios materiais. Então, gente, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Para a semana que vem, vamos ler o capítulo 1, 2, 3 e 4 de João. A gente vai começar a falar dos discípulos, vamos começar a falar do início do ministério de Jesus, né? A gente vai falar, os primeiros seguidores de Jesus, o primeiro milagre dele. Vamos começar a andar aí agora já no ministério de Jesus.